Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês 26 livros que eu quero ler em 2026. Eu vi que tem muita gente fazendo uma lista com 12 livros para 2026, mas eu resolvi fazer a de 26 livros. E 20 desses livros eu já tenho aqui comigo, inclusive estão aqui a pilha. E os outros 6 eu ainda não tenho, estão no meu carrinho da Amazon. E um deles ainda não lançou. Aliás, lançou pela Tag Livros e vai sair também pela HarperCollins. E eu acho que só no mês de fevereiro, então vou ter que esperar até lá para fazer essa leitura. Mas sem sombra de dúvidas é uma das que eu mais estou ansiosa. E então vamos começar por uma biografia, que é a biografia do Tolkien. Nessa edição também, que está muito linda, da HarperCollins. É edição em tecido, toda linda. E eu quero ler ela para mim, assim, ver se eu pretendo continuar lendo os outros livros do Tolkien, fora os que eu já li, ou se eu vou parar por aqui, porque eu tenho aqui em cima tanto o box do Senhor dos Anéis, como o Hobbit, Silmarillion e outro de contos. E houve uma época que eu estava muito interessada nos livros desse autor, queria comprar todos. Aí, não sei se eu pretendo continuar, como eu já falei, mas vou ler a biografia e ver se o meu amor por esse autor ainda permanece depois da biografia. E esses livros que eu vou mostrar aqui pra vocês, eu não pretendo necessariamente ler nessa ordem, apesar que alguns sim, que são esses próximos que eu vou mostrar, mas esse aqui, em qualquer momento eu estarei lendo ele. Pode ser em janeiro, fevereiro e aí por diante. E o segundo é esse que faz parte do Clube do Crime da HarperCollins, que são livros que a editora está relançando. Alguns são relançamentos aqui no Brasil, outros nunca foram lançados. E uma maneira também de nos apresentar novos autores. E eu estou bem empolgada para fazer essa leitura. E esse aqui eu já pretendo ler agora em janeiro. E continuando no Clube do Crime, tenho também aqui O Jogo do Assassino, que é o segundo que foi publicado aqui no Brasil. Esse sim eu pretendo ler nessa ordem de publicação. O terceiro, que é O Mistério da Cruz Egípcia. E essas edições são muito lindas, edições capa dura. E a intenção deles é lançar também essas edições num projeto mais vintage, algo que remete, parece que capas do livro dos anos 20 e 30, algo assim que eu vi também. Também posso estar tirando essa informação de vozes da minha cabeça, mas eu acho que eu vi alguma coisa assim. E são edições muito lindas e ainda vem com marca-páginas. E aqui atrás, inclusive, tem esse negocinho para você colocar o início da leitura, o término da leitura, se solucionou o caso e o número de estrela que você vai estar dando para a leitura. E eu vou deixar eles aqui mais próximo para vocês verem a pilha se formando no vídeo. Acho que aqui dá certo. E agora vamos continuar com outros que também são da HarperCollins, que é nesse selo deles, que é Harper Kids, que são livros voltados para o público infanto-juvenil. E o primeiro é O Tesouro da Torre. É o primeiro livro também dessa nova série que eles estão lançando aqui no Brasil. São edições também muito bonitas, capa dura, com um estilo que eu também acho que é algo mais vintage. Então temos aqui, eu acho que eu falei, né, O Tesouro da Torre, que é o desse Harper Boys. Então vai ter outros dessa série aqui, Harper Boys. Hard Boys, na verdade, não Harper, é Hard Boys. Eu acho que é assim que pronuncia. E também O Segredo do Velho Relógio, que é com a Nancy Drew. Também é um primeiro livro. E já foram lançados o segundo, tanto do Hard Boys como da Nancy. Mas esses eu só pretendo comprar caso eu venha gostar das séries. Mas também são edições belíssimas. Mas eu prefiro, eu acho que as capas que foram lançadas lá fora. Já que eu não gostei tanto, mas também tô gostando mais ou menos um pouco. Mas ainda assim são capas belas. E ainda envolvendo esse mundo do Tolkien, eu tenho aqui esse livro que se chama, eu acho que é Fantastes, que é de um autor. Essa aqui é uma luva, que é de um autor que inspirou muito Tolkien em suas obras. Tem aqui esse plástico para proteger a contracapa, que é uma obra de arte, sem sombra de dúvidas. E eu tô empolgada para fazer essa leitura e ver o que eu vou achar. E esse outro aqui também, sem sombra de dúvidas, eu não vejo a hora de fazer essa leitura, que é um clássico aí do cinema, que é Psicose, nessa edição da Dark Side Books. Essa edição é um primor.
E eu nunca assisti ao filme porque eu quero muito antes ler o livro para poder assistir. E esse daqui provavelmente eu vou ler ele no mês de outubro, ou seja, ainda falta bastante tempo. E agora vamos para os do King, que sem sombra de dúvidas vai estar muito presente nas minhas leituras de 2026. Aqui nesse vídeo eu só vou mostrar 3 livros para vocês, que eu pretendo ler mais do que esses. E, inclusive eu já tenho outros que eu quero ler aqui na estante, que eu quero também ler eles por ordem de publicação. E outros eu ainda não tenho na estante. Inclusive 2 deles eu acho que nem tem mais disponível para vender, talvez só no formato digital. A não ser que a Suma publique também nessas edições da biblioteca do Stephen King, que é o que eles estão fazendo com alguns livros que estão fora de catálogo e que não se encontram mais. Vamos começar. Primeiro com um livro de contos, que é Sombras da Noite. Inclusive eu já li um pouquinho, tem até aqui, bem pouco, eu acho que só 2 contos. Aí eu pretendo continuar a leitura dele em 2026 e como é livro de contos eu não pretendo ler de uma vez, mas ir lendo aos poucos. E eu acho essa capa muito linda, gente. E a pilha já está aumentando. E o próximo do Stephen King é esse daqui, A Zona Morta, que vem logo após A Dança da Morte, que inclusive eu estou lendo atualmente esse livro. E quando esse vídeo aqui sair, eu ainda vou estar gravando um vlog onde eu estou lendo ele e vocês podem conferir depois. Mas, na verdade, o que vem depois de A Dança da Morte, eu acho que é esse daqui, de contos. Mas que eu vou ler entre leituras. E depois desse daqui, A Zona Morta. Eu acho essas capas tão lindas. Algumas pessoas não gostam, mas a maioria eu tendo a achar bonitas. As que eu menos gostei um pouco foi a do box de A Torre Negra, que lançou recentemente. Eu acabei não gostando tanto daquelas capas. Mas ainda assim, pretendo adquirir aquele box, mas não ainda. Que inclusive, o primeiro livro, que é O Pistoleiro, é uma das leituras que estão mais próximas, fora esses que eu vou ler aqui. E eu acho que dá pra encaixar ele em 2026, mas eu vou precisar comprar o box, que não está tão barato assim. Apesar que na Black Friday ele estava com preço muito bom, mas eu acabei comprando outros livros e ele eu vou deixar mais para. Temos aqui a Incendiária nessa edição da Biblioteca do Stephen King da Suma, que são edições capa duras, edições que tem alguns extras no final. Inclusive, eu tenho os marcadores. Os marcadores não vieram nos livros. Eu não lembro onde foi exatamente que eu consegui esses marcadores, mas eu tenho de quase todos. Esse aqui é o da Incendiária. E o próximo não poderia ser outro que não Cujo. Essa capa eu acho muito linda. Aqui é embaixo o relevo. Se você colocar a mão, você sente a pegada do cão. Outra edição muito linda da biblioteca do Stephen King. Esse outro também é da Dark Side. E que edição linda. Eu fiquei muito apaixonada quando eu vi essa edição. Eu acho que eu não vi esse lançamento, mas quando eu vi outra pessoa que estava lendo esse livro e eu vi um pouco da pessoa mostrando essa edição, eu tive que adquirir a minha. E é Rebecca, da Daphne de Marie. Eu nunca sei pronunciar esse nome como as outras pessoas pronunciam de uma forma tão linda. Olhem só essa edição. E ainda vem com fitilho. O fitilho é um rosa bebê, bem lindo. E essa edição tem ilustrações. Eu vou ver se eu acho um aqui pra mostrar. E eu já percebi que parece que no começo de cada capítulo vai ter uma ilustração diferente. E nossa, olha o corte desse livro em rosa. A apresentação do livro também aqui no início. As folhas são rosa. E esse, na verdade, vai ser uma releitura. Eu já li ele há alguns anos. Eu tenho inclusive o e-book no Kindle, que foi por onde eu li. E eu não poderia deixar de reler nessa edição belíssima da Dark Side. Inclusive, também já assisti o filme, que é eu acho que de 1941. E ele foi, inclusive, ganhador do Oscar daquele ano. No caso do Oscar, que ia acontecer em 42. E a pilha só aumenta, muito linda aqui do lado. Vou trazer mais pra cá, pra ficar mais visível ainda. E o próximo é essa coisa linda aqui. O Crime do Padre Amaro, pela Martim Claret, do Essa de Queiroz. Esse livro eu estou fazendo a coleção por essas edições da Martim Claret. E todos eles vêm com fitilho. Esse aqui é azul, muito lindo. E em algum momento também do ano que vem eu pretendo ler ele. Pode ser já em janeiro ou então em outros meses. Não tenho exatamente uma data definida, a não ser esses do Clube do Crime e os do Stephen King, que eu pretendo ir lendo pelo menos um por mês ou tentar. Porque leitura também acaba sendo uma coisa muito de momento.
E não é todo momento que você está com vontade de ler alguns livros. Todos aqui eu quero muito ler, mas esse daqui eu não vi a hora de ter essa edição. E ele foi comprado na Black Friday, que faz parte de um box, que é Jurassic Park. Nessa edição, que está muito linda, da Aleph. Gente, que livro lindo, sério. Meu sonho é ter esse box. E os dois vêm com marca-página. Olha só que coisa mais linda. Sério, dá vontade da gente começar logo a leitura. Só uma coisa que eu não gostei muito desse livro foi a diagramação. Eu acho que ela ficou pequena para muito espaçamento. Mas tudo bem, nenhum problema. Eu sou apaixonada nos filmes, pelo menos nos primeiros. Aliás, já assisti todos e acaba que de todos eu gosto à sua maneira. Mas esse aqui é meu favorito. Eu amo aquele filme, tô sempre reassistindo. E eu não vejo a hora de ler o livro e ver o que eu vou achar. E esse daqui é um dos que eu pretendo já ler agora em janeiro. Então, se você quiser ver o que eu tô achando dessas leituras, não deixem de acompanhar todos os vídeos. Esse daqui também faz parte de um box, que são os box do Hermann Hesse. E eu tenho aqui Siddhartha. Eu já li Demian, tá aqui também no box. Acho que não dá pra vocês verem, mas dá que sim, tá aqui nesse cantinho. E eu gostei muito de Damian e não vejo a hora de ler Siddhartha. Edição muito linda também. Essas edições, se eu não estou enganada, são da Galera Record, da Record, eu acho que são. Acho que é isso mesmo. São edições muito gostosinhas de ler também, rápidas. Apesar dele parecer ser grandinho, é por conta dessa edição mais pocket. Continuando, temos aqui o primeiro de uma quadrilogia, que são Os Noivos do Inverno. É isso mesmo. Tenho aqui o primeiro. E todo mundo é muito apaixonado nessas histórias. Falam que é muito bom, pelo menos os 3 primeiros livros. Tanto que eu perdi talvez um pouco do encanto, porque dizem que o quarto não é tão bom assim. E também vem com marca-página. Tá aqui dentro em algum lugar. A coisa mais certa que deveria existir era vir marca-páginas em todos os livros. E não ser, tipo, ali, um brinde. Que na verdade fica até o livro mais caro quando vem com esses brindes. Ou seja, você tá pagando pelos brindes. Não são brindes. Mas, enfim. E temos um aqui que eu descobri mais recentemente, depois que eu já tinha comprado o livro, na verdade, que ele estava sendo considerado um livro polêmico e aparentemente já está sendo cancelado, que é Uma Vida Pequena, um pequeno calhamaço, não é mesmo? E, sinceramente, eu acho que eu fiquei ainda um pouco mais curiosa para ler esse livro depois de tudo que eu vi. E desse daqui, eu, inclusive, pretendo gravar um vlog de leitura enquanto eu estiver lendo ele. Vai ser exclusivo para ele. Não sei ainda também qual mês do ano que vem, mas que vai sair, vai. Fiquem de olho se vocês quiserem ver. E será que eu vou chorar? Porque eu vi que tem um vídeo muito famoso de uma menina chorando muito, eu acho que em um avião. E vários outros, na verdade, eu quero ver se eu também vou chorar. Eu sei que meu irmão gosta muito desse livro e já vai lendo 2 vezes. E esse daqui também chegou essa semana. Eu não vi a hora desse livro chegar, até porque quando eu tive a ideia de gravar esse vídeo, eu queria muito já estar com ele em mãos, que é Alice no País das Maravilhas, nessa edição da Azar. E essa é uma edição comentada e ilustrada. Esse livro tá cheio de ilustrações. Quando eu estiver lendo ele, eu mostro um pouco mais aqui pra vocês. E eu também já pretendo ler em janeiro. E esse aqui tem os 2 livros. É Alice no País das Maravilhas e Alice através do Espelho, que foi escrito, eu acho que 7 anos depois de Alice no País das Maravilhas. E o último aqui dessas edições físicas, nossa, tô vendo a hora cair por cima de mim, é ele, que também vai ser uma releitura. Eu já li há muito tempo, quando estava disponível no Kindle Unlimited, inclusive. Antes da Companhia das Letras, adquiri também Azar, que é Peter Pan. E eu lembro que eu gostei. E eu quero... E estou também ansiosa para fazer essa releitura. E é também uma edição comentada e ilustrada. E esse será que ainda vai ficar visível aqui na pilha? E agora vamos aos últimos 6, que eu não tenho aqui comigo, vou adquirir ao longo de 2026. E um deles eu vou adquirir em e-book, que é o que eu já vou falar aqui pra vocês, que é Ecos na Floresta. Eu não vejo a hora de ler esse livro, tanto que esse livro foi hypado lá fora. E aqui também, quem tá lendo está gostando muito, então eu tô curiosa pra ler esse livro. E como a gente estava aqui na Zahar, tem mais 2 que também são da editora Zahar, que eu quero ler o ano que vem. Talvez eu compre mais também dessa editora, que eu tô começando a minha coleção deles e eu pretendo aumentar. Mas os que eu realmente quero ler logo depois dos que eu já tenho aqui é Robinson Crusoe,
também na edição comentada e ilustrada. Viagens de Gulliver, também na edição comentada, e essa edição aparentemente não é ilustrada. E depois que eu tiver esses dois, quero muito comprar Hyperion, que também é da Aleph. Eu acho que é uma trilogia envolvendo viagem espacial, algo assim, não sei se Alien. Eu acho que envolve aliens também. Ui, mexi aqui em vocês. Talvez fique um pouquinho tremendo, gente, desculpa, é porque eu bati. E depois de Hyperion, também não sei se eu vou ler na ordem que eu tô falando aqui pra vocês, mas assim que eu adquirir eles. Depois eu vou... o outro também que eu vou querer é Sombra dos Deuses, o livro 1, que é do John Gwynne. Eu não sei se é assim que pronuncia esse autor, mas ele é um autor muito popular lá fora. E está chegando aqui no Brasil pela editora Trama. Estou muito feliz com esse lançamento. E o outro é A Vontade de Muitos, também é o primeiro livro. Mas todos eles eu tô deixando na capinha aí passando pra vocês. E assim, a única coisa que eu não gostei aqui foi dessa capa. Eu achei que ele parece mais um livro de história, um livro didático, do que um livro de ficção. Mas tudo bem, as capas que são lá de fora eu achei bem mais interessantes. Mas esse é um livro que tá muito hypado lá fora. Assim, vários vídeos que eu vi. E aqui no Brasil também. Aqui talvez eu não tenha visto tanto movimento em torno dele, só no lançamento, ali aquelas pessoas, aqueles influencers que foram chamados para fazer propagandas do livro e ler e tudo mais. Mas ainda assim, eu tô animada para fazer essa leitura, que promete ser um livro que vai me agradar muito. E foram esses os 26 livros que eu pretendo ler ao longo de 2026. Pretendo ler outros livros também, mas esses já que, digamos assim, que são prioridade. Eu vou priorizar ler eles logo, talvez um após o outro, talvez. Talvez com uma pausa de 1 ou 2 meses, ainda não sei. Vocês terão que me acompanhar aqui no canal para saber como eu irei fazer. E se vocês já leram ou têm interesse de ler algum desses livros, não deixem de comentar o que vocês acharam. Não deixe também de comentar a sua lista aqui embaixo nos comentários se você já tiver feito. Pode ser de 1, 2, 3 livros, não importa. Foi isso, muito obrigada a você que chegou até aqui. E eu espero te encontrar nos próximos vídeos aqui do canal. E como eu já falei, se você quer ver o que eu estou achando desses livros, não deixem de acompanhar os vídeos aqui do canal, que com certeza eles vão aparecer em algum deles. A luz deve estar um pouco oscilando, gente, porque hoje está nublado, só está indo e voltando. E é isso, tchau!